São Paulo é eficaz, sofre muito pouco e esquece parte de baixo do Brasileirão tricolor, mira o G4 para pensar em Libertadores. Depois de 4 vitórias seguidas na competição, o São Paulo não tem mais com o que se preocupar no Campeonato Brasileiro. Se a briga, até pouco tempo atrás, era contra o rebaixamento, como o próprio técnico Hernan Crespo chegou a admitir, agora o foco é a parte de cima da tabela de classificação. Então já vai aparecer aí o primeiro gol do tricolor paulista, que foi feito pelo Arboleda. Olha lá, bela cabeçada, vai bem demais na bola aérea, né, Calan? Defensivamente na bola aérea, né, Fred? Eu acho que o momento do São Paulo é muito interessante, né? Joga de forma muito leve, à vontade. O Crespo conseguiu tirar o melhor individual desses jogadores. Coletivamente a gente vê isso dentro de campo. E o Arboleda é um dos destaques, né? Tem o Ferrarese também, que é outro zagueiro, tá mostrando uma solidez defensiva muito interessante. A gente já falou sobre isso. O Luciano, o Bobadilho, o Marcos Antônio. Então, assim, o momento do São Paulo realmente é muito positivo. Isso é inquestionável. Boa, nós vimos o belo gol do Bobadilha aí, sem chance pro goleiro do Inter. Aí teve esse pênalti. Nossa senhora, meu Deus do céu. Ele ainda tenta tirar, né, recuar, mas realmente acabou pegando ali. Mas pra mim foi um pênalti arranjado isso aí. Meu Deus do céu, o Bruno Tabata foi lá e descontou, mas 4ª vitória consecutiva do São Paulo. Olha a classificação aqui, Calan. O São Paulo deu uma subida, né, aqui na tabela depois dessa 4ª vitória consecutiva. E que belo trabalho vem fazendo o Crespo, né, Calan? É sensacional, é uma recuperação, uma sequência muito boa. Teve, de fato, aquela derrota pro Flamengo, assim, na estreia do Crespo, mas dali em diante só evolução, crescendo, uma identidade ali sendo muito bem adquirida. Tá legal de assistir, é legal, realmente vem chamando a atenção. Acho que é o time do momento, se a gente parar pra pensar nos paulistas. Não é não. Não? Não é não. Olha aqui, é o verdade, time do momento. Verdade. O time do momento é meu amarelaço aqui, ó. O Mirassol, o terror. Mas falando nisso, eu prefiro aqui agora falar do jogo. E nada melhor do que Sgarbi começar a analisar o que aconteceu na vitória do São Paulo em pleno Beira-Rio, 2-1 sobre o Inter. Então, Coisa ruim esse negócio, gente. essa palavra... É São Paulo, não é Inter. Fica na sua, espera a sua vez. Vai, dá uma segurada aí, dá uma segurada. Vocês falaram a palavra vitória, né? Tem outra que falam que é o oposto, que eu não conheço muito bem. Derrota, alguma coisa assim, não tá no meu vocabulário mais. Até quarta-feira. Crespo chegou e esquece derrota, cara. Só vitória. Mas tem muita coisa pra enaltecer, né, Renan? Soberba, aqui é sem soberba. Lá o São Paulo, fora de casa, em casa, vem conseguindo resultados importantes. Ontem, na minha opinião, o primeiro tempo mais truncado ali, só que aí aparece o Arboleda, que defensivamente é um monstro, e agora no ataque também, fazendo gols, sendo essencial pro São Paulo. Acertou o defensivo inteiro, né? Na Ferrarese fez uma grande partida também. Então o São Paulo está com um time muito encaixado, muito encaixado. São muitos pontos positivos. Mais uma vez, chega o Crespo num momento difícil da temporada. O São Paulo não tinha 5 vitórias seguidas desde 2022, lá com o Rogério Ceni, começo de 22. Agora o momento que ele tem Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, e o São Paulo com desfalques ainda, sem Lucas, sem Oscar, sem Caleri, Ferreirinha não jogou ontem, São Paulo encontrando desempenho, São Paulo encontrando vitórias. Então tá muito bacana de ver o São Paulo jogar. Ontem foi outro jogo que me deixou muito satisfeito. Marco Aurélio Cunha. Renata, o São Paulo mostrou capacidade defensiva, Arboleda um monstro, né? Um monstro. O sistema de laterais, de 3 zagueiros, passando os laterais como alas, foi muito bem feito. O Luciano numa posição mais de ataque, organizando, também foi muito bem. Então, acho que o São Paulo conseguiu achar uma equipe sem os grandes jogadores que estão fora, hein? Sem os grandes jogadores. Então, mérito do Crespo, mérito da comissão técnica, dos atletas. E eu acho que tem um bom caminho pela frente. Lógico, mata-mata é mata-mata, Campeonato Brasileiro subiu uma barbaridade. Então, estou muito feliz com esse momento de São Paulo. Acho que o Inter jogou muito abaixo, muito abaixo. Isso não tira o mérito do São Paulo. Viu como às vezes é bom trocar de técnico, doutor? Às vezes é bom trocar de técnico. Às vezes é bom trocar de técnico. Eu gosto de manter sempre um time. Por exemplo, por que o Crespo saiu? Então, devia estar até hoje. Então, o futebol tem essas coisas. Futebol, você tem momentos que você toma decisões equivocadas e outras vezes recupera decisões equivocadas. Que bom que o Crespo está indo bem. Você assistiu o jogo ontem ou você analisou o jogo ontem, doutor? Viu a TV ligada? Alguns veem, eu assisto e interpreto o jogo, entendeu? Foi pênalti, foi pênalti. Foi pênalti ou não foi pênalti? Na sua TV foi pênalti ou não foi? De jeito nenhum aquilo é pênalti. E o gol anulado do Inter?
Não foi gol anulado. Foi Foi gol falta anulado. antes. Mas o juiz foi gol. O apitou. juiz apitou, o juiz apitou antes. estava muito ansioso, muito nervoso. Deixa, calma, Verdade. espera, conclui o lance. Aí você analisa junto com o VAR. O que é engraçado é o seguinte, se eu tô transmitindo o jogo, às vezes, o cara sai 1,5 Pela ponta metro direita. na frente pela ponta direita. Você tá vendo? Eu tô lá, tá Claro que impedido. era na ponta direita. Tá impedido. Eu falo do beira pela ponta, tá impedido, mas vão seguir narrando aqui, mas tá impedido. Eu tô na cabine vendo que o cara tá 1,5 metro, dá pra ver que tá impedido. Certo? Aí eles deixam o lance seguir, não é isso? Pra Pior. depois... Pior pra disso, o cara toma uma porrada, Não, pode machucar, Pô, pode machucar. O cara tá saindo em alta Mas velocidade. aí se o cara ninguém se para. precipita, poxa, por que não esperou o lance concluir? 1,5 metro? Metro e meio, não. Agora, então por que não deixou o lance concluir? Terminar deixar o isso aí no lance gol do correr River? aí, velho. Você está sendo incoerente A nas suas pergunta não é nem colocações. essa, foi ou não foi falta? Senhor Francisco. Pra mim não foi Então, falta. Nada. Pra mim também não. Nada. Mas eu não queria nada, que essa nada. partida ficasse só resumida a isso. Acho que é um lance sério, é grave. O juiz poderia ter esperado, porque o protocolo recomenda que isso aconteça. Agora, independentemente disso, protocolo nós vimos um Inter que deixou o São Paulo jogar, deixou o São Paulo segurar quando quis, atacar quando quis. Deu uma bola. Gente, o escanteio que foi dado pro São Paulo fazer o primeiro gol foi de graça. Benabei, pra quê? Com a cabeça onde, hein, Bernabé? Olha lá onde tá. Gente, na hora que você entra no campo, você tem que jogar, na moral, você não pode posso falar? pensar no resto. Que estrago a menina fez, hein? Vamos lá, toca, filho. Porque não é possível o negócio desse. Cautela. Mas o São Paulo comemora a 4ª vitória consecutiva no Brasileiro, contando as competições gerais, a Copa do Brasil a 5ª seguida. Acaba que essa alegria já termina. Calma, é o ratinho da esteira. Já falei aqui, daqui a pouco começa a perder a potência, começar a Mas cansar. por que você tem tanta confiança assim? É pelo desempenho do Furacão que empatou com o Paysandu? Não. Eu me refiro assim, talvez. Eu não acredito na classificação do São Paulo diante do Atlético. Eu preferi acreditar. Sabe quando você deseja acreditar em alguma coisa? Mesmo que seja muito difícil, eu preferi acreditar. Mas eu acho que o São Paulo é uma questão a médio e longo prazo para começar a oscilar. Assim como eu estava esperando o Inter. O Inter, gente, sem querer ser chato. O ano passado foi meio que uma enganação, não foi? O quê? A arrancada que o Inter dá, olha Não, só é o que você Roger está Machado pra esquecendo que seleção naquele momento o brasileira e Inter não tal. tinha mais Copa do Brasil, não tinha outra competição, era só o brasileiro. Aí jogou a vida, que nem o Mirassol. O Mirassol treina, se prepara, descansa, fala com a nutricionista, com o psicólogo, tudo lindo, e aí joga e ganha ou empata. Mas o trabalho também não tá jogando nada. Pois O é, Grêmio mas tá eu na faço uma mesma. pergunta pra você. E o Inter, Principalmente quando pros tem folga, colorados. faz o quê? O trabalho do Roger Machado namora. saturou. Namora. O trabalho do Roger Machado saturou. Namora bastante. Vou falar uma coisa aqui. Cara, e até agora ninguém veio a público pra desmentir isso. Como é que você vai desmentir uma coisa que é verdade? Como é que você desmente uma coisa que é verdade? E outra coisa, sabe quem tá acreditando? Não, peraí que ele não concluiu o raciocínio Eu dele. quero só saber, você não para de Abobrinha. falar, cara. Calma. Segura, empolga. Negócio é o seguinte. confiante no padre, hein? Eu acho que o Roger Machado, o trabalho dele saturou. E eu acho que, infelizmente, essa direção do Internacional, que ela é fraquíssima, no meu ponto Deixa de o homem vista, trabalhar. ter renovado o contrato do Roger até o fim de 2026 foi uma Ansiosos. falta de responsabilidade gigantesca. Mas daqui a ele podia ir pouquinho. pra seleção. Porque quem podia ir pra seleção do Ele podia Dake? tá- ele Quem tava seleção faltando brasileira? Quem pra botar na seleção do brasileira. Dake? Para com isso aí. Ele tá- Nem você acredita Você acha nisso. que o Inter Nem renovou? você Por quê? acredita nisso. Ele podia Renovou. sair, pô. E faltou responsabilidade também, porque daqui a pouco o trabalho do cara satura na cabeça deles, eles mandam embora, tem que pagar mais uma rescisória, uma multa. E o Inter deve quase R$1 bilhão Por de isso reais. que vai E ficar. pouca gente Não fala vai sobre gastar isso essa também. multa. Deixa ele Deixa ter o contrato. afundar o time. Não, Ir pra uma mas Série B, aí fica legal. Gente, o Inter entendi. perdeu um jogador e se desmanchou, o Fernando. O Fernando saiu entendi. e o Roger não nossa, então o consegue Fernando dependência. encontrar Que papo uma furado, solução. irmão. Que papo Engraçado, furado. você está sendo incoerente, como Eu você estou sendo costuma incoerente. dizer. Vamos lá, doutor. Você disse que quando trouxe o Memphis Depay para o Corinthians não Mas, doutor, o cair, debate é foi Inter. mau negócio. Debate é não, Inter. nós Debate estamos falando é de Inter. negócio. Treinador, doutor. Nós estamos falando de negócio, vai me ouvir. O senhor está falando do Corinthians. Quando você Pegou no trouxe, pulo, hein? quando você falou que o Memphis Depay não fez nada e ele tirou o Corinthians de uma segunda divisão, você acabou de dizer que o Inter não pode cair para a segunda divisão com o Vem cá. Roger. Deixa o time Doutor, afundar. Deixa doutor, estamos falando do Inter, o senhor quis colocar o Corinthians no meio. Então, Negrão, doutor, eu não me engano. São as incoerências. Você é brincadeira, cara. Você acabou de dizer que o Inter não pode O cair. Chico, ô, doutor, mas o Chico fala qual que é a grande diferença, na minha opinião, do trabalho do Crespo pro do meu dia. Cara, o Crespo tá sabendo, tá com desfalque também. Tá sem Lucas, tá sem Caleri, tá sem os caras, tá sabendo fazer o time jogar bola. cara é reforço. Aí o Roger perdeu o Fernando, é coitado do Roger. Mas eu não tô... Nossa, para, Chico. Ele achou o time circunstancial. Não, mas não tem Juvena. substituto Eu não tô mesmo pro fazendo, Fernando. eu não tô isentando Pô, mas o Roger, pro Lucas, eu tô o dizendo São que Paulo saiu não uma tem. peça e ele não conseguiu resolver. E tem mas o competência Lucas- dele.
Mas Então, o Lucas, por exemplo, dele. o Lucas é um jogador que faz uma falta pro São Paulo inacreditável. Exatamente. E ninguém vai conseguir substituir o futebol do Lucas, que é um jogador, para mim, fora de série. Mas, e o gente, Oscar olha só. também faz falta e o técnico do São Paulo... Eu não sei se o São Paulo vai ser campeão, mas o São Paulo com o Crespo é outro time. São Paulo vai o quê? Se ele vai ser campeão. Campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores ou do exato. Brasileiro. Deixa ele Mas rir. posso falar uma coisa? O São Paulo com o Crespo, ele joga bem, ele se comporta bem contra adversários diferentes, ele tem um esquema tático que hoje... 3 zagueiros, 3 volantes. O time do São Paulo, os 2 laterais se entregando, o goleiro que é muito bom, muito confiável. E o ataque, o Luciano voltou. Então, Porque a grande gente. vantagem do São Paulo é o seguinte... O São Paulo nesse momento, ele tá assim, ó. Quando você coloca 3 zagueiros, 2 volantes de marcação, de contenção, ou um jogador que faz a diferença muito, que é o Marcos Antônio, para mim, Tá um jogando jogador muito. fora Tá de jogando série. muita bola. Então, quando você coloca 3 zagueiros, coloca um volante desse de contenção, de marcação, que além de marcar muito, tem uma qualidade para sair jogando e aparece em todo lugar do campo, tem uma força, um vigor físico impressionante. Você dá liberdade para os seus laterais serem ofensivos. Mas o Roger isso que é tentou fazer isso fundamental. ontem. Isso que é Roger fundamental. espelhou. Gente, Roger, sem treinar, de qualquer jeito, tentou espelhar o São Paulo. Não São tem Paulo a pegou um mesma time bom, qualidade. tomou um pau. Que time bom. Pegou o Flamengo, não jogou. Primeiro jogo do Crespo. Que primeiro? Ó, a gente vai continuar esse papo, a vitória de São Paulo no Beira-Rio. No YouTube, o Everton nem falou ainda. O Ulisses Everton não deixa. vai analisar pra gente. Ulisses não deixa, E agora aquele recadinho, presta atenção e na sequência. Ai, os São Paulinos estão felizes, hein? Eu também ficaria se fosse São Até Paulo. quarta-feira. Everton Guimarães, que tristeza, mas o São Paulo embalou na temporada, no momento certo, tem Copa do Brasil diante do Furacão e no Campeonato Brasileiro é o 8º colocado e jogando bem. Então, Renata, menos exposto o time do Crespo, menos exposto, a gente... Que era um problema que o Atlético tinha aqui, que parece ter sido resolvido, um time mais compactado, né? Quando defensivamente se organiza, os caras da frente sabem o que fazer, mesmo com os desfalques importantes. Agora, tem uma questão especificamente desse jogo que me chama a atenção, Renata. O Chico disse aí, depois que o Fernando saiu do time do Inter, desmontou o meio-campo do Inter. Aqui no Atlético, eu gosto de pegar a referência daqui, porque o Atlético não tem um volante de ofício, no elenco, e o Cuca deu jeito. Agora que chegou o Alexander e tal, que nem é um primeiro volante. Então, assim, o Roger tem que se virar. Porque há muito pouco tempo o Ulisses estava usando a camisa do Internacional, ele que é um grande corintiano, todo mundo sabe disso, usando a camisa do Internacional, o Sgarbinho torcendo fervorosamente para o Internacional e, de repente, a turma abandonou a parceria com você. Não estou entendendo. E, de repente, o Chico começou a provocar de forma mais sistemática, o Ulisses abandonou o barco colorado e o Sgarbinho diz que não se lembra, né? Everton, 15 segundos. O São Paulo não tem mais com o que se preocupar no Campeonato Brasileiro. Se a briga até pouco tempo atrás era contra o rebaixamento, como o próprio técnico Hernan Crespo chegou a admitir, agora o foco é a parte de cima da tabela de classificação. As preocupações deram lugar à confiança por uma vaga no G4 de repente. A vitória diante do Internacional por 2-1 no último domingo, no Beira-Rio, pela 10ª rodada, levou o São Paulo à 5ª partida invicto no Campeonato Brasileiro. Neste recorte, o tricolor conquistou 4 vitórias e 1 empate. Antes do início da série sem derrotas, o time agora comandado por Hernan Crespo brigava contra o rebaixamento, ainda sob o comando de Luiz Zubeldia. Diante do Inter, o São Paulo provou mais uma vez que tem condições de lutar por um lugar entre os primeiros colocados do Brasileirão. O tricolor não esteve em suas noites mais inspiradas, mas mesmo assim foi muito sólido defensivamente, sofreu pouco jogando fora de casa, abriu 2-0 e esteve mais perto de fazer o 3º gol do que de sofrer o empate do Inter. Vitória de quem sabe o que quer e não dá sorte ao azar. A verdade é que o duelo no Beira-Rio teve muito pouca inspiração dos dois times, mas foi o São Paulo quem mostrou o melhor futebol, principalmente no segundo tempo. O time de Hernan Crespo, porém, não começou bem ofensivamente. Apesar de muita solidez defensiva, triangulações que vinham dando certo não surtiram efeito no primeiro tempo. Quando abriu o placar com Arboleda, nos minutos finais da primeira etapa, o São Paulo provou uma tese que tem se tornado cada vez mais realidade. Mesmo quando não jogar bem, precisa vencer.
E o tricolor, àquela altura, não estava bem. O Internacional também não, é bom pontuar. O gol de cabeça, porém, mudou o panorama do confronto. Em casa, o Inter voltou do intervalo tentando pressionar o São Paulo, que mais uma vez teve muita solidez defensiva. Rafael foi exigido em 2 oportunidades, apenas sem contar o gol de pênalti do rival. Fez 2 boas defesas. No restante do jogo, pouco trabalhou. E o ímpeto colorado pelo empate deu mais espaço ao tricolor, que ampliou com Bobadilla, outro pilar de Crespo. Ali, àquela altura, parecia que o São Paulo conseguiria, sem nenhum sufoco, conquistar os 3 pontos numa noite em que claramente não esteve em seu auge técnico. Os 3 pontos de fato foram conquistados, mas com uma pitada de sofrimento porque o Inter diminuiu a vantagem no fim depois de um pênalti cometido por Pablo Maia e convertido por Bruno Tabata. Com a vitória no Beira-Rio, o São Paulo chegou a 25 pontos e terminou o domingo a 10 pontos da zona de rebaixamento na 8ª posição do Campeonato Brasileiro. São agora apenas 4 pontos para o Bahia, 4º colocado, mas que tem 2 jogos a menos. Se a briga se mostrava contra o rebaixamento, agora o foco é ir atrás de uma vaga entre os primeiros.